Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos continuar falando da emergência da filosofia, do surgimento da filosofia, mas agora vamos falar um pouco sobre a relação entre o mito e o logos. O mito, que é essa narração sobre as origens, e o logos, que pode ser traduzido como razão ou racionalidades, dependendo do autor. Então, o campo de investigação dentro do conhecimento, os tipos de conhecimento, é um tema, o conceito é a emergência da filosofia, a relação entre o mito e o logos. Por que devemos ensinar isso, ou trabalhar isso, estudar isso? O estudo da relação entre mito e logos faz parte da reflexão sobre os limites da filosofia, até onde a filosofia pode ir. É preciso compreender o filósofo como nascendo do não filosófico, ele nasce da religião, do mito. Na medida em que a filosofia é a interpretação da cultura de seu tempo, é uma atividade de grande valor para a vida, é importante reconhecer o poder e o fascínio com que os mitos nos interpelam e nos afetam, tanto em nossas vidas cotidianas como no trabalho de pesquisa teórica. O mito ele tem uma força muito grande, inclusive no mundo contemporâneo, não aquele mito religioso, clássico ou clichêsado, mas os novos mitos, O próprio Bolsonaro aí, que foi um mito que se alçou à política, É possível e necessário extrair dos mitos significações vivas e atuais. Com o pensamento mítico, nós aprendemos a respeitar a oposição e a complementaridade dos opostos. E mito e razão, mito e logos se complementam. E recebemos de uma certa tradição que vai de Heráclito até Levi-Strauss, que fala sobre isso, que os opostos se complementam. É preciso, o cru e o cozido, vai dizer Levi-Strauss, é preciso compreender que os mitos são irredutíveis a quaisquer outros sistemas de signos, constituindo, portanto, uma autonomia que lhes é própria. Não buscar o que está atrás do mito, mas pensar a partir dele, interpretar, não traduzir, não buscar no mito o reverso do discurso verdadeiro, mas tentar surpreender o logos, a razão, as racionalidades no mito e o mito no logos. Compreender as mitologias dos diferentes povos como reservas de sentido. Tem uma significação, um sentido dentro de um determinado contexto. Enciclopédias do imaginário, o mito é uma enciclopédia do imaginário coletivo. Reconhecer com Paul Ricoeur que se por um lado há no mito menos determinação e rigor, há também por outro lado mais impotência, impossibilidade de significação, de interpretação do que da filosofia. A filosofia é mais restrita, apesar de que é abstrato, é um pouco mais ampla do que a ciência, que é mais restrita, é mais específico. O mito dá uma possibilidade, uma abrangência gigantesca. Então, o que ensinar? O problema da relação entre mito e filosofia é colocado desde a antiguidade, quando os primeiros filósofos voltavam criticamente para a tradição mítica da cultura grega arcaica, criticando-a. Entre Xenófanes, que faz a primeira crítica do mito a partir da filosofia, dizendo que os deuses eram antropomórficos e se os animais pudessem fazer deuses, eles iam fazer a sua imagem e semelhança, ou seja, o cachorro ia fazer um deus cachorro, o cavalo um deus cavalo, o jacaré um deus jacaré, o crocodilo um deus crocodilo, o elefante um deus elefante. E Aristóteles, que reconhece o mito como precursor da atitude filosófica, uma primeira tentativa de explicar as coisas, mas sem o caráter racional, mais apelando para a imaginação e para a fé, mas que acaba por excluí-lo do seu discurso filosófico, estabelecendo uma separação metodológica. Temos em Platão uma relação mais sutil e mais complexa entre mito e filosofia. Ele admite o mito no campo da filosofia, pois a componente mítica é constitutiva da sua linguagem filosófica. O mito platônico tem uma função heurística, de interpretação, e pedagógica, de educação. Desperta a inteligência para determinados problemas. E ainda, com relação a certas questões, Platão reconhece a impossibilidade de se falar de forma discursiva, ou demonstrativamente, ou de forma direta. Então você tem que apelar para uma linguagem simbólica. Então, ele cria seus próprios mitos, assim como utiliza e renova outros mitos da tradição. Platão é exemplar porque em sua filosofia há um embrincamento, um choque, um encontro profundo entre o discurso demonstrativo do logos racional e o discurso mitológico. Quais são as referências iniciais? Contemporaneamente, duas perspectivas básicas são postas. Uma perspectiva marcada pela mentalidade positivista do início do século XIX, afirmando que haveria uma descontinuidade radical entre o mito e a filosofia. Isso está em Burnet. Pensa-se efetivamente numa passagem, numa transição, numa ruptura do mito e do logos, no sentido de o primeiro ser negado, suprimido, superado, o mito aparecendo como um tipo de linguagem inferior, incapaz de veicular conteúdos racionais ou mais elevados ou verdadeiros. O logos libera-se do mito através de um verdadeiro milagre do espírito. Não se fala em mudança de mentalidade ou de atitude, mas de uma revelação decisiva e definitiva. Então o pensamento racional tem origem em si mesmo. É exterior à história,
A filosofia jônica representaria um começo absoluto, algo que teria surgido do nada. Os gregos seriam milagrosos, seriam os criadores, os grandes inventores da filosofia, como se as influências de outros povos, de outras culturas, não tivessem colaborado em nada. Então, o Logos libera-se do mito através de um verdadeiro milagre do espírito. Não se trata em uma mudança de mentalidade, de atitude, mas de uma revelação decisiva. Então o pensamento racional tem origem em si mesmo, é exterior à história. A filosofia jônica representaria um começo absoluto, com descontinuidade radical. É como se o povo grego estivesse predestinado a encarnar a razão atemporal. Isso é uma perspectiva hegeliana, né? Numa visão francamente acrítica, etnocêntrica. A segunda posição vê um processo de continuidade entre mito e filosofia. Não haveria propriamente uma passagem ou um abandono, mas uma transposição gradual dos temas e esquemas míticos ao plano do pensamento discursivo. Esta visão implica que há um logos do mito. O mito tem uma razão, uma racionalidade. Assim como há uma sobrevivência do mito no logos, há uma lógica no mito e uma sintaxe, uma semântica próprias a serem desvendadas. Segundo Comfort, constitui um marco importante, sendo o primeiro a lançar mão dos resultados da religião comparada, da comparação entre as religiões, da antropologia cultural para estudar os mitos antigos. Então, no século XX, o problema é colocado em novos termos, principalmente a partir das contribuições da psicanálise, do desenvolvimento da psicologia, da linguagem estrutural, da linguística estrutural, da história comparada das religiões, da etnologia e mesmo da arte contemporânea. Então, com os funcionalistas como Malinowski, os simbolistas como o Ernest Cassirer, o Freud, o Mircea Eliade, e os estruturalistas, o Dumézil, o Guernet, o Lévi-Strauss, para citar apenas algumas das diferentes tendências de interpretação do mito e do logos. A mitologia propõe-se como uma nova ciência. Reconhece-se a autonomia da esfera do pensamento mítico, busca-se a formulação de uma teoria que defina o seu objeto e propõe estratégias epistemológicas, ou seja, do estudo do conhecimento, que constituem ou considerem um mito na sua especificidade. Isso é Detienne escreveu. Então, tarefa essa que implica na convergência de várias ciências, pois, por natureza, o mito é um discurso que adota a perspectiva da totalidade e que é solidário das estruturas profundas, inconscientes do psiquismo humano. Definir o mito sem reduzi-lo é um desafio permanente para a investigação teórica filosófica. Por sua vez, o discurso filosófico ele encontra no mito uma região fronteiriça que suscita, talvez mais do que qualquer outra perspectiva filosófica, a questão fundamental de sua própria especificidade. Então, perante o mito, é a própria concepção de racionalidade que se encontra em questão. Será que a razão é mesmo tão racional? E será que o mito não tem alguma razão de ser? Então, isso está no F.M. Comfort, Princípio Sapientiae, As Origens do Pensamento Filosófico Grego. Tem o M. Detienne, A Invenção da Mitologia. São algumas das obras aí que a gente pode pesquisar para poder desenvolver essa atividade. Quais são as condições prévias? Contar alguns mitos para a turma. Eu faço isso sempre nas minhas aulas. Costumo pegar a história desde a criação, o surgimento do caos ali, até a história de Zeus e seus irmãos no Olimpo, com a criação dos seres humanos, e um pouquinho dessa história. Pedir que tragam exemplos de mitos de diferentes culturas. Assim, eu trabalho mitologia de todos os povos. Inclusive, esse mês de abril agora eu estou trabalhando mitologia dos povos indígenas com os meus alunos, mas aí já na aula de ensino religioso, não na aula de filosofia. Então, assim, os alunos terão elementos concretos para contraporem ao discurso filosófico com o qual estão começando a se familiarizar. Quais são os conceitos fundamentais a trabalhar? Uma distinção importante quando se fala em mitologia, o estudo dos mitos, é que mitologia refere-se, em primeiro lugar, ao conjunto de mitos de um grupo social bem específico, a práticas narrativas, a narrações sobre as origens, a enunciados míticos, relatos transmitidos ao longo de uma longa tradição. Em segundo lugar, refere-se a um discurso sobre essas narrativas, isto é, a um ramo do saber filosófico científico que estuda a origem, o princípio, o desenvolvimento e a natureza dos mitos em si mesmos e na sua relação com outros tipos de discurso, seja ele o racional ou o imaginário ou fideísta. Seja no primeiro, seja no segundo sentido, falar de mitologia remete necessariamente a uma posição de pesquisa histórica e interpretação de textos ou de fragmentos de textos que nos chegam através das mais diversas fontes, seja elas literárias, filosóficas, científicas, teológicas, jurídicas, etc. Então, isso é um pouquinho aí da emergência da filosofia e da relação entre mito e logos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babes, e até a próxima.